Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 25. O Dia dos Namorados foi um misto de bênção e maldição na casa delas. Todas acordaram sabendo que o pai estava se casando em Las Vegas naquele dia, o que pesou muito em seus corações. Fez com que sentissem mais falta ainda da mãe. Estavam solenes e silenciosas no café da manhã. Tinham enviado flores e champanhe ao pai e Leslie no quarto de hotel. E Sabrina havia enviado um e-mail falando sobre um contrato pré-nupcial 2 semanas antes. Ele respondera dizendo que ele mesmo tinha pensado nisso e se encarregado do assunto, o que a tranquilizou. Ao menos, se o casamento não desse certo, Leslie não levaria tudo o que ele possuía. Em comemoração ao dia, Brad levaria Annie para jantar. Tammy ficou muito impressionada por John convidá-la para sair à noite. Sugeriu um jantar e um filme, o que lhe parecia perfeito, sem parecer estranho ou romântico demais para nenhum dos dois, pois só tinham começado a sair. E Paul estava planejando vir de Brown naquela noite para ver Candy. Todas tinham alguma coisa para fazer, exceto Sabrina, que pretendia ficar em casa e trabalhar um pouco. As outras ficaram muito sentidas quando deixaram. Ela estava fazendo uma sopa quando Tammy saiu, sentindo-se culpada por deixá-la ali sozinha. Não seja boba, tranquilizou Sabrina. Vou ficar bem. Deu um sorriso encorajador e disse o quanto Tammy estava bonita. E já havia falado o quanto gostava de John. Ele era atraente, porém, mais do que isso, parecia um homem inteligente e gentil, com uma mente espirituosa. E era tão cheio de energia e ideias brilhantes quanto Tammy, além de trabalhar no mesmo ramo. E também gostava de Paul Smith. Era um sopro de ar fresco comparado aos homens com quem geralmente via Candy circulando, esperando para se aproveitar dela de alguma forma. E adorava Brad. Disse a Annie o quanto ela estava adorável ao sair. Tammy a ajudou a se vestir, e Candy cuidou do seu cabelo, aparando-o novamente. Ela parecia absolutamente élfica. Quando Brad apareceu, ficou impressionado com a beleza dela. Era óbvio que estava louco por Annie, e que ela estava visivelmente apaixonada por ele. As coisas começavam a tomar um rumo sério. Às 9 horas, Sabrina estava sozinha, sentada à mesa da cozinha, esperando a sopa, pensando em Chris e se perguntando como as coisas tinham chegado àquele estado. Havia perdido o homem que amava há quase 4 anos. Por fim, desistiu e despejou a sopa na pia. Não conseguia comer nem trabalhar. Só conseguia pensar nele, no quanto sentia falta dele. Não tinha notícias dele desde a véspera do Ano Novo. Chris não ligou mais desde o momento em que saiu da casa com um anel de noivado que ela se recusara a aceitar no bolso. Vagou um pouco pela sala de estar, tentou se sentar no gabinete e ver TV. Não conseguia se concentrar. Então, subiu ao quarto e ficou vendo a neve que começava a cair através da janela. Mas não conseguiu mais suportar. Precisava vê-lo, ao menos mais uma vez. Desceu novamente, calçou as botas, apanhou um casaco no armário e caminhou rumo ao apartamento dele na neve. Apertou o interfone e ouviu a voz dele pela primeira vez em quase 2 meses. Só ouvi-lo era o oxigênio que lhe faltara por 6 semanas. Quem é? Sou eu. Posso subir? Houve uma longa pausa. Depois, a cigarra soou, liberando a porta. Ela empurrou e subiu a escada até o apartamento dele.
Cris estava de pé na porta, franzindo a testa, de suéter, jeans e os pés descalços. Seus olhares se firmaram por um longo tempo, enquanto ela o encarava e se aproximava devagar. Ele deu um passo para o lado para lhe dar passagem. Quando ela entrou e olhou para o redor, nada havia mudado, nem ele. Ainda era o homem que ela amava, mas com quem não conseguia casar. Alguma coisa errada? Perguntou ele com ar de preocupação. Ela parecia péssima. Ele também não parecia bem. Você está bem? Ela se voltou para encará-lo com tristeza. Não, não estou. E você? Ele deu de ombros em resposta. Tinham sido 6 semanas terríveis. Quer beber alguma coisa? Ofereceu, mas ela meneou a cabeça. Sabrina estava com frio e sentou-se no sofá, ainda de casaco. O que está aqui? Ela não lembrou a ele que era dia dos namorados. Isso estava fora de questão, ao menos para eles, embora não para as irmãs, que estavam com os homens de suas vidas, mesmo que recém-chegados. Não sei por que estou aqui, disse com honestidade. Tive que vir. Tudo tem sido tão ruim sem você. Não sei o que há de errado comigo, Cris. Tenho muito medo de casamento. Não é você, sou eu. E tem meu pai, que está se casando com uma qualquer, 5 minutos depois de minha mãe morrer. Por que ele não está assustado? Deveria estar. Em vez disso, eu é que estou. Odeio o que o casamento faz com as pessoas depois que dá errado. Nem sempre dá errado, disse ele com carinho, sentando diante dela numa grande poltrona de couro que ele adorava. Costumava passar horas sentado ali com a cadela. Às vezes funciona. Nem sempre. E acho que são esses os que eu sempre vejo. Temos que nos casar? Não há nada que possamos fazer? Já falamos sobre isso. Não quero ficar parado no mesmo lugar para sempre, Sabrina. Quero mais da vida. Você também deveria querer. Estava pensando em te ligar. Ele hesitou. Também andei pensando nisso. Odeio desistir do que realmente quero. Então, você também não deve desistir. E se morássemos juntos por um tempo? Não para sempre, mas por 6 meses, até você se acostumar à ideia. Talvez quando você e suas irmãs deixarem a casa. Podíamos tentar por um tempo. Se quiser, você pode morar aqui. Ou podemos arranjar um lugar só nosso. Não sei. Talvez a papelada não seja tão importante quanto eu penso. Talvez devêssemos morar juntos e ver o que acontece. E talvez você não fique com tanto medo do próximo passo. A voz dele embotou enquanto Sabrina meneava a cabeça. Não faça isso se não é o que quer. Não se acomode, Cris, disse com aflição, tentando defender os interesses dele, que estavam em conflito com os dela, pois o amava. Quero você, disse ele com clareza. É tudo o que quero, Sabrina. É tudo o que quero desde o dia em que te conheci. Você e sua vida louca, suas irmãs, seu pai, nossa cadela boba e um dia nossos próprios filhos. Você cuida das suas irmãs como se fossem suas filhas. Deixe que cresçam. Elas vão crescer de qualquer jeito. Podemos ter nossos próprios filhos. E se eles me odiarem? Ou se forem viciados em drogas e delinquentes juvenis? Isso não te assusta? Os olhos dela eram 2 poças escuras de medo. Ele lamentava por ela. Queria abraçá-la, mas não o fez. Continuou encarando-a, desejando que fosse mais fácil para ela. Isso não me assusta, com você, disse ele de maneira clara. Nada me assusta. E se forem delinquentes juventis, a gente se livra deles e arranja filhos novos. Ele sorriu. Só quero você, querida, do jeito que funcionar para você. Se preferir que moremos juntos, é o que vamos fazer.
Só me prometa que, se tivermos filhos, vamos nos casar. Quero que sejam legítimos. Talvez faça diferença para eles um dia. Ela fez que sim com a cabeça e sorriu devagarinho para ele. Talvez depois de 6 meses morando juntos, eu aceite. Espero que sim, disse ele, levantando-se para se sentar perto dela. Tomou-a nos braços e a apertou, enquanto ela apoiava a cabeça nele. Este era o pedaço dela que estava faltando desde a véspera do Ano Novo. Perder Chris tinha sido pior que perder um braço. Lamento ter sido tão idiota na véspera de Ano Novo, murmurou. Eu me assustei. Eu sei. Tudo bem, Sabrina. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Por que tem tanta certeza e eu sou tão medrosa? Mas muita coisa tinha acontecido no último ano para assustá-la ainda mais. Com a partida da mãe, estava mais apavorada do que antes. Era como se tivesse perdido o chão. E Chris tinha razão. Ela cuidava de todo o mundo. Por que não dele? E talvez até dos filhos. Te amo, Chris, disse ela fitando-o. Te amo também. Fiquei arrasado sem você. Estava pensando em aparecer lá esta noite. Fiquei com medo de que batesse a porta na minha cara. Ela balançou a cabeça, depois foi beijada. Não tinham resolvido todos os seus problemas, mas era um começo. Eu me mudo para cá quando devolvermos a casa, prometeu ela, mas vou ficar com saudades. Tem sido tão maravilhoso. Como vai, Annie? Ele tinha sentido muitas saudades de todas. Agora era como sua família, desde muito tempo. Era coisa demais para se perder. Sabrina, ainda mais. Ela sentiu o mesmo quanto a Chris, razão pela qual tinha ido lá para vê-lo. Vai bem. Está se apaixonando por Brad. Acho que é sério. Ele a convenceu a assistir a todo tipo de aula, a fazer escultura, dar palestras sobre arte de Florença. Quer que ela lecione lá no ano que vem e está tentando convencê-la a arranjar um cachorro. É um bom homem. Gosto dele. Não perguntou a Sabrina se achava que se casariam. Era cedo demais. Só estavam saindo há 2 meses. E a única pessoa a se casar na família era justamente aquela que não deveria, o pai delas. O mundo inteiro estava de cabeça para baixo. Chris então a levou para a cama e ela passou a noite com ele. Lembrou-se de ligar para as irmãs, dizendo que estava bem, mas não disse onde estava. Tammy estava convencida de que ela estava com Chris, então não quiseram ligar. Ela e Chris voltaram para a casa dela pela manhã, parecendo um pouco tímidos, mas felizes por estarem juntos de novo. As irmãs se atiraram nele para um abraço, como se fosse um irmão há muito tempo perdido. Foi uma reunião alegre para todos. Seja bem-vindo, murmurou Sabrina ao beijá-lo. E Bella latiu frenética e agitou a cauda como se fosse um metrônomo.